E eu queria, em primeiro lugar, saudar o convidado de hoje, que é um convidado muito especial. Eu espero que vocês sejam mais virados para as artes do que para as ciências. Mais ou menos. E, portanto, vão ficar fascinados por ter uma vida fascinante, porque é uma pessoa fascinante, tem uma experiência fascinante. Eu tinha a vossa idade quando comecei a admirá-lo. Ela, nessa fase, era mais abstracionista do que figurativo. E, portanto, comprei primeiro dele numa entidade que o representava na altura, que era a Galeria 111. Não sabia. Pois, é verdade, que ficava por acaso, depois já vos explico uma curiosidade, por baixo da casa do presidente Mário Soares. E onde eu ia acabar os meus anos de licenciatura e depois jovem assistente, e passava umas tardes ali a seguir às aulas com o proprietário, Manuel Brito, que era ótimo. Estávamos ali a tomar, não um chazinho, mas um whisky, e víamos o que é que havia, o que não havia. Fui lá, comprei a primeira obra do nosso mestre. Juntei uns tostões, aqui era mais com os tostões, juntei uns escudos e consegui comprar. Bom, ele depois teve uma vida que foi do abstracionismo para o figurativismo talvez um bocado do abstracionismo, depois esteve no estrangeiro, andou de um lado para o outro. É fascinante, ele conta-vos a vida. É uma honra tê-lo aqui. Qual é a ideia destes encontros? É ir buscar o que há de melhor nas nossas artes plásticas, todas elas, e promover um encontro com estudantes de todo o país. Já fizemos com escritores, já fizemos com cientistas, já fizemos com jornalistas, já fizemos com desportistas. Era um escândalo não termos chegado ainda às artes plásticas. E vamos chegar à música no final do ano. E tem sido muito interessante. Vocês têm a obrigação, de, além das perguntas que os professores prepararam convosco em casa, ou pelo menos na escola, de terem mais perguntas sobre aquilo que vão ouvir. Quem são vocês? Vocês vêm em 3 sítios muito distintos. Vêm de Lisboa, o Colégio Moderno, e aqui é uma homenagem que tem que se prestar especial, porque o locatário, porventura, mais especial desta casa em democracia chamou-se Mário Soares. E isso diz alguma coisa a todos, mas em particular aos que vêm do Colégio Moderno. Ele marcou esta casa como marcou a democracia portuguesa. E gostava especialmente de artes plásticas. Era um colecionador compulsivo de artes plásticas. Eu lembro de uma vez ter ido jantar à minha casa com a mulher, a Sra. Maria Barroso, e eu tenho a mania de pôr quadros em todas as paredes e praticamente no teto também. Quer dizer, porque vou tendo mais quadros, e vou ocupando o espaço todo. Está hoje provado que isto é um erro, porque não é assim que se faz, porque perde-se o prazer de cada peça no meio de tantas outras. Mas lembro do Dr. Mário Soares virar-se para a Dra. Maria Barroso e dizer: vês, é o que eu gosto. Eu também gosto de ter tudo cheio. E tu passas a vida a dizer que não deve haver espaço livre e tal. Bom, isto para dizer que sejam bem-vindos os que vêm do Colégio Moderno, porque há uma razão adicional para se sentirem em vossa casa aqui no Palácio Polar. Depois vêm do Montijo, da escola Jorge Peixinho. Ora bom, Jorge Peixinho era... os músicos são artistas plásticos sempre. Jorge Peixinho era uma personalidade, eu conheci-o bem, eu era muito novinho. Ele foi uma pedrada no charco na música portuguesa, porque ele desconstruiu a música em Portugal. Através da dodecafónica, ele chama de música dodecafónica, e depois foi pelo experimentalismo. Não imaginam o que era na Gulbenkian, já ouviram falar na Fundação Gulbenkian, onde havia concertos. Jorge Peixinho, nos anos 60, a tocar peças. Ele era compositor, além de ser um grande intérprete, um grande compositor, muito imaginativo, muito criativo. O que era Jorge Peixinho a recriar a música em Portugal. E depois vêm lá de cima da Póvoa de Varzim. Onde é que estão? Da Póvoa de Varzim. Tomaram logo o primeiro lugar. Estão a ver a diferença entre o norte e o sul.
O norte, onde nasceu Portugal, ocupa logo os primeiros lugares, já percebi. Bom, e então, também tem na vossa escola um patrono muito ilustre, que eu também conheci, o Dr. Flávio Gonçalves. O Dr. Flávio Gonçalves era uma pessoa também surpreendente, porque sabia um pouco de tudo. Ele tinha-se formado em Histórico-Filosóficas, depois adorava arte, adorava património cultural, sobretudo da sua terra, e à volta da sua terra estudou tudo. Património monumental, a zoologia, escreveu sobre a evolução artística, era um ótimo pedagogo, isto é, falava bem, ensinava bem, era um homem muito interessante e de facto, sendo uma pessoa às vezes um bocadinho fechada, parecia fechado, ao contrário do Jorge Peixinho, que era muito aberto, era depois muito interessante na forma como contactava as pessoas. Parecia muito austero e distante. O que é facto é que foi justo haver a homenagem ao Dr. Flávio Gonçalves, que marcou, não apenas a Póvoa de Varzim, mas mostrou que pode ser um bom professor numa parte da sua vida num regime fechado, porque era um regime fechado, tentando abrir perspectivas para o futuro. Bom, portanto, encontram-se aqui Póvoa de Varzim. Por sinal, quando é que são as correntes de escrita? Devem ser agora. É agora, daqui a uma semana e tal. Normalmente por aí. Bom, Montijo e Lisboa. Mestre, agora já sabe como é, fala, eles depois perguntam, depois no fim há uns pastéis de Belém, tem de ser, há uns sumos, e depois dão a volta que quiserem pelos jardins, pelo palácio, visitam e estão à vontade. Obrigadíssimo por ter vindo. Sr. Presidente. É uma honra ter aqui esta juventude à sua espera. Bom. Eu já vou beber um pouquinho de água. Bom, depois da verve do Sr. Presidente, que todos conhecem, vão ter à vossa frente uma pessoa que escolheu ser pintor porque pensava que podia não falar. Enganei-me completamente, mas enfim. Há uns tempos eu tenho um neto com quase 16 anos, portanto mais ou menos da vossa idade, perguntou-me como é que eu decidi ser pintor. E por acaso a resposta foi fácil. Eu acho que nunca tive dúvidas. Eu, quando tinha 14, 15 anos, já tinha visto muita pintura. Devo dizer que uma das primeiras sensações e emoções que eu tive... Como é que isto anda para a frente? Não anda. Eu morava muito perto do Museu da Arte Antiga. E o meu avô, tinha 5 e 6 anos, levava-me lá. Não é que ele se interessasse particularmente por arte, mas deve ter percebido que aquela visita me acalmava. Eu lembro-me de uma das primeiras sensações de qualquer coisa que era impossível de fazer. Era, por exemplo, este quadro de um pintor do século XVI, alemão, Dürer. Eu gostava de olhar para a barba deste São Jerónimo e quase conseguia contar os pelos um a um e dizia, como é possível isto ser feito? Eu penso que continuo a ser pintor porque continuo a tentar fazer coisas que me parecem impossíveis, depois vou fazendo, depois há outras coisas que eu não sei fazer e é uma espécie de ter uma cenoura à frente para ir fazendo coisas difíceis. Havia outros quadros no Museu da Arte Antiga que me disseram, vão lá, por favor, e a outros museus. É preciso ir a museus como é preciso ler e ouvir música, é a mesma coisa. É preciso termos contacto com uma linguagem, não é para compreender, porque as linguagens podem não se compreender, mas é para termos sensibilidade a elas e sermos tocados e emocionados por elas. Isso é o mais importante. Depois, com adolescente, com 12 ou 13 anos, ofereceram-me um livro chamado Tu e el Arte, em espanhol,
com uma quantidade de desenhos que eu comecei a copiar. E penso que desde essa altura não paro de fazer isso. Como é que todos vocês desenham muito, e com certeza, mas a certa altura uns querem ser advogados, outros querem ser cientistas, outros que vão para matemática, para física, para outras coisas, e alguns talvez até queiram ser artistas. Em todas as atividades que façam, precisam de muita criatividade e de muita imaginação e de muita coragem. Portanto, não é assim tão diferente ser artista ou ser outra coisa qualquer. Numa sociedade, a sociedade precisa de toda essa gente. E então, isto é um desenho de um pintor holandês que me impressionou muito também, que eu copiei durante... Aqui há umas semanas ainda fiz um para uma amiga que me ofereceu este postal e disse: eu vou-te oferecer um Rembrandt desenhado por mim. Não era tão bonito, é claro. E foi assim que eu, ao contrário de todas as crianças, desenham muito e chegam a certa altura e vão, sentem outras apetências para a vida. E eu continuei a querer fazer coisas que não sabia fazer. Portanto, continuei a tentar pintar, como hoje ainda tenho muitas dúvidas e muitas... Se não fossem essas dúvidas, eu não andava para a frente. Se eu conseguisse fazer tudo o que quero fazer, estava o caso arrumado. Não consigo, isso é uma certa insatisfação que me faz andar para a frente. O que não quer dizer que não tenha satisfação a fazer coisas que me dão prazer, é claro. Mas há sempre um resto que me faz andar para a frente, ainda hoje, com 80 anos. Isto é uma fotografia na Escola de Belas Artes, em 58, para aí, ou 59. De gravata, imaginem, naquela altura podia-se ir para a Escola de Belas Artes de gravata. Hoje não deve lá haver um único aluno de gravata, mas não tem importância. São dois professores e os outros eram alunos. Este ainda foi meu colega no liceu, mas depois ainda foi diretor do museu, dedicou-se mais à cerâmica, ainda foi diretor do Museu do Azulejo. Era o Rafael Calado. Este era o mestre Joaquim Correia e este era o... já me vou lembrar. Qualquer coisa branco. Que fez uma escultura muito grande que está na Praça do Arieiro ao Dr. Sá Carneiro. E era meu professor de desenho de estátua. Nesta altura... eu quero passar para aqui. Nesta altura pintei este, não é o meu primeiro quadro. Isto é de 58. Não é o meu primeiro quadro, mas é o primeiro quadro que eu mostrei, era o chamado jovem emergente, nessa altura, que eu mostrei numa exposição com artistas profissionais. Foi um grande orgulho e uma grande satisfação. E vendi este quadro em 58, e aqui há uma dúzia de anos estava à venda e eu comprei-o. Agora está em minha casa e já não sai de lá. A propósito de escola, este quadro é que eu vi há umas semanas em Paris. Este quadro é do mesmo pintor que fez isto. É extraordinário. É extraordinário. Este quadro tem a qualidade de pintura daquele quadro do São Jerónimo com a barba, que é do século XVI. Este quadro foi pintado por volta de 1900. Este quadro foi pintado por este artista, que é um dos mestres da arte moderna, que é o Mondrian, e foi pintado na Escola de Belas Artes. O que quer dizer que a técnica não é a arte. Ele evoluiu e, a partir daquela
peça que é maravilhosa, que eu vi deste tamanho, com uma precisão e uma fé na pintura extraordinária, continuou e, com a intuição e com a razão, ao mesmo tempo, começou a fazer paisagens com árvores, a decompor os ramos de árvores, e a certa altura chegou a esta conclusão, que é ao mesmo tempo lógica e emocional. E há outros pintores que no princípio do século começaram a ter uma aventura abstrata e geometrizante. Eu dou este exemplo porque tinha o postal com o coelho pintado e é um contraste absolutamente deslumbrante. Como é que um tipo consegue abandonar... Há muita gente que não consegue, tem muito jeito e ficam-se no jeito, no virtuosismo. E ele conseguiu dar esse salto e é um dos mestres da primeira metade do século passado. Portanto, isto é uma coisa que eu fiz em 58, tinha 18 anos. Curiosamente, há coisas recentes que têm mais a ver com isto do que outras que fiz pelo meio. Isto é de 59. E em 60, ou em 61, aconteceu uma coisa no dia dos meus anos, que é 4 de fevereiro de 61, começou uma coisa de que já ouviram falar, foi a Guerra de Independência nas colónias portuguesas. E eu não estava nada interessado em ir combater para a África. Não. A história deu uma razão, podia não ter dado, mas deu uma razão. De modo que, muito jovem e muito impreparado, sem ter terminado o curso da escola, resolvi pegar em mim e fui para Paris, onde estive 13 anos sem vir a Portugal. Não foi fácil, tive que sobreviver e tive que amadurecer enquanto artista. Mas foi uma aventura maravilhosa, devo dizer, não estou nada arrependido. E foi muito bom para mim, acho que podia não ter sido. Este é um dos primeiros quadros que eu fiz em Paris, em 65. E este também... não, é para ali que eu tenho que apontar. Este foi-me comprado por uma grande artista portuguesa que me ajudou muito, que é a Vieira da Silva, já ouviram falar. E faz hoje parte da coleção da Fundação Vieira da Silva. E este é muito recente. Tenho procurado várias maneiras de organizar o espaço na tela. Uma delas é um lado muito arrumadinho que eu tenho, ao lado de outros que é muito caótico. De modo que isto é um quadro que tem meia dúzia de anos, este é um quadro de 60 e tal, que tem 40 e tal ou 50 anos. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é mudar. Não trabalho por séries, não consigo fazer 10 quadros iguais. Estou a fazer quadros aos quadradinhos, tenho que fazer um com uma figura e mudar. É uma maneira de experimentação, se quiserem. Vamos lá ver o que é que isto dá se for feito de outra maneira. De modo que nunca... Acho que ser abstrato ou figurativo não é uma coisa muito importante. Acho que podemos nos exprimir com figuras ou com quadrados ou triângulos. Não é que eu acho que uma figura seja a mesma coisa que um triângulo, é claro que não. Mas acho que é bom que se tenha esse... para mim, é o que me dá... o que tem a ver com a minha personalidade, é mudar muito, não repetir o menos possível e experimentar cada fórmula de outra maneira, não ser excessivamente repetitivo. De modo que, ao mesmo tempo que tinha uma pintura muito abstrata, fazia este tipo de...
A certa altura também tentei fazer escultura, mas vivia num sítio muito pequenininho e a minha mulher, nessa altura, dizia a escultura estava a começar a invadir a casa de banho, ela disse, não, ou é a casa de banho ou é a escultura. E parti tudo e fiz umas fotografias, das quais mostro estas, o que faz com que, instintivamente, a minha pintura às vezes começou a ter objetos simulados, mas não em volume. Devo dizer que a linguagem da pintura é uma coisa que devora tudo. E isso é uma coisa que me agrada. Posso fazer com pintura quase tudo. De modo que estes objetos, que podiam ser reais, em madeira, ou em pedra, ou em metal, são em pintura. E, para os tornar mais reais, comecei a utilizar qualquer coisa que tem a ver com luz e sombra, para dar um pouco de trompe-l'œil, a ilusão disso. O que me fez, este é um pouco da mesma coisa, até chegar aqui, que é o mais depurado que eu consegui fazer. Não tem cor e é praticamente só um jogo de luz e sombra. Nesta altura, que isto é de 67, depois disto ainda, continuei, este também é dessa altura mais ou menos. Isto é o meu ateliê em Paris, mas já depois de 70. Por volta desta altura, eu realmente comecei a trabalhar com a Galeria 111, onde o Sr. Presidente esteve e me comprou um quadro. Eu gostava de ter uma fotografia desse quadro, que há milhões de coisas que eu tenho que não faço ideia onde é que estão. Então, e como a Galeria 111 me comprou muitos quadros, mas quase todos de caráter figurativo, eu disse, então o que é que eu vou fazer destas pinturas mais abstratas? E quis, não consegui, mas tinha-me divertido imenso, devo dizer, ao mesmo tempo que uma exposição com quadros figurativos na Galeria 111, eu pedi a um amigo meu que me organizasse, porque eu não podia vir a Portugal, que me organizasse uma exposição com quadros abstratos, para o qual eu tinha inventado um nome, um heterónimo, o pessoa autorizava-me a isso, mas a coisa não foi para a frente, de modo que tenho pena, porque tinha-me divertido imenso, espero eu, não sei. Entretanto, pois isto é uma pintura do Rembrandt, que é um pintor que eu admiro imenso, que fez aquelas árvores que eu mostrei ao princípio. É um dos grandes pintores a trabalhar a luz e os contrastes de luz e sombra, que me tocou muito. Isto é um quadro de 65, que tem um bocado a ver com essas minhas preocupações, ainda antes de eu estar consciente delas. Aqui já não. Aqui é mesmo o começo do trabalho sobre a luz e a sombra. É um raio de luz a atravessar uma fechadura. É muito abstrato e muito figurativo ao mesmo tempo. Este quadro foi-me comprado pelo Estado francês, em 60 e tal, coisa que também me deu muito prazer. Deu-me prazer e daqui a bocado vou falar de dinheiro, que é importante. A sobrevivência é uma coisa muito importante para um artista, embora a arte não tenha preço. Mas as tintas, os ateliês e o bife custam caros. Portanto, é complicado gerir essas duas coisas. Mas eu depois tenho duas histórias a propósito disso. Quando vier mais a propósito, vou contar. Portanto, comecei a trabalhar à volta de objetos luminosos e de luz e de sombra, com formas, umas vezes muito precisas, como esta, outra vez muito difusas, sempre por contraste, por vontade de variar.
tal coisa. Depois as figuras, eu era muito cinéfilo, hoje nem por isso, mas nessa altura era capaz de ir 3 vezes ao cinema por dia. E esta pintura chama-se Homenagem ao Cinema Americano, que também esteve na Galeria 111, não sei onde é que está agora. Tal como este, são 2 figuras em perspectiva obscurecidas, entre aspas, pela luz que está no meio, porque a luz pode cegar também. Eu que o digo agora com estas luzes diante dos olhos. Pois, entretanto, em 74, aconteceu uma coisa que vocês sabem o que é. Como? O quê? A Revolução, sim, isso mesmo. Bom, portanto, pude, pela primeira vez, ao fim de 13 anos, vir a Portugal. Foi uma grande emoção e uma grande comoção. Mas, de qualquer maneira, já tinha uma vida em Paris, mas também já estava um bocado... Eu, durante 13 anos, não tive passaporte, por razões complicadas. Viajei algumas vezes à Holanda e à Bélgica, porque podia-se ir de carro, não pediam passaportes, se pedissem era uma chatice, mas nunca pediram. Uns anos, apesar de tudo, não. Antes do 25 de Abril, tive passaporte, eram passaportes que me davam por 3 meses, mas viajei por toda a Europa e ainda fui à América antes do 25 de Abril. É muito importante para um artista e para vocês todos viajar. É preciso ver coisas feitas por outras culturas, por outras pessoas, por outras mentes e comparar o que há de comum e o que há de diferente. É fundamental. É fundamental. Senão ficamos fechados no nosso pequeno universo e pensamos que o universo é só isso, e não é. E eu precisava de viajar e viajei muito. Então, depois do 25 de Abril, já estava um bocado cansado de Paris. Portugal não me oferecia grandes perspectivas de trabalho, estava uma grande confusão, a instalação da democracia, enfim, não era o ambiente para um artista, não era o mais favorável. E eu gostei muito de Nova Iorque e fui viver quase 2 anos para Nova Iorque. Foi um período muito importante na minha vida de trabalho, de ver o que os outros estavam a fazer ao mesmo tempo. Foi muito importante e isto são coisas que eu lá fiz, é um pouco a procura que eu tinha de objetos luminosos e de tudo o que tivesse a ver com luz e com sombra, de uma maneira muito exacerbada e muito, ia dizer fotográfica, não é, mas muito contrastada. Por acaso, já sabem o que aconteceu aqui há uns anos. O sítio em que eu vivia era mesmo em frente ao World Trade Center, às Torres Gêmeas. E eram 2 objetos arquitetónicos que me comoviam imenso. Quando o sol se punha em Manhattan e passava diante deles, tinham uns efeitos lindos. Quando aconteceu o que aconteceu aqui há uns anos, foi um choque terrível para mim, porque eu tinha uma paixão por estes objetos e fiz umas coisas a partir disso lá também. Entretanto, continuei em Paris, mas em 92, 30 anos depois de ter ido para Paris, se calhar foi por isso, 30 anos é uma conta redonda, vou voltar a Portugal. Portugal estava estabilizado politicamente, havia condições para eu voltar a trabalhar cá e disse adeus a Paris e instalei-me cá e desde 92 que vivo em Lisboa, primeiro neste ateliê e noutro que é agora parecido. Continuei a fazer estas coisas muito desenho, cada vez mais desenho, paralelamente à pintura.
Eu sempre desenhei muito, mas há momentos em que eu não consigo trabalhar a cor. A cor é um mistério que eu sinto que é uma coisa muito difícil. Porque se tirarmos aquela lógica do céu é azul, as árvores são verdes e não sei o quê, a cor perde esta lógica e uma das funções do artista é dar outra lógica à cor. E é terrível, por vezes, porque senão fica uma salada russa. E nessa altura eu refugio-me no desenho e no preto e branco, como desde sempre. Às vezes com algumas semelhanças, outras vezes não. Aqui voltei a trabalhar com objetos como nos anos 60. Somente perguntei-me, porquê pôr os objetos num fundo? Eles podem estar autónomos. E aí, apesar de tudo, podia fazê-los em madeira, não sei o quê, mas eu não sou escultor, não tenho jeito para bricolagem. Então resolvi que essas esculturas continuavam a ser pintura. E então, a tela, em vez de ser pintada ao fundo com uma cor, ficou neutro. Era um suporte neutro, era o tecido da tela, e pintava os objetos por cima da tela, mas sem um fundo. Portanto, os objetos estavam... Há um quadro do Magritte, que é um pintor que eu não gosto muito, mas que tem é um quadro maravilhoso. É um tipo que está a pintar no ar. Só em pintura é que se pode inventar isto. Eu gostava, mas é impossível. Portanto, o melhor que eu encontrei foi fazer este tipo de pintura. Eu podia fazer isto em madeira, recortar em madeira e pintar, mas já era outra coisa. Isto assim é pintura. Isto são desenhos, isto também é... E depois voltei a fazer escultura. Propuseram uma exposição. Nessa altura já tinha melhores condições para fazer escultura. Isto é bronze. Que às vezes salta para a pintura. Devo dizer que neste caso não me lembro o que é anterior, se é a escultura, se é a pintura. E continua a haver objetos, quase escultóricos, e árvores sempre. Há uma frase de uma grande escritora portuguesa que se chama Agostina Bessa Luís, que diz assim: ai do artista que nunca pintou uma árvore. É uma frase maravilhosa. Realmente, a árvore é um ser mágico. E se um pintor nunca se sentiu comovido por isso, até ao Mondrian, que pintou as árvores até a decompor os ramos em quadrados. E voltei a fazer figuras, um pouco teatrais às vezes. E até, outra vez, este é um quadro de um pintor do século XVII, italiano, chamado Caravaggio, que, tal como o Rembrandt, que é anterior, jogava muito com cenas um pouco teatrais, muito dramáticas, com luz muito contrastada, com luz e sombra muito contrastada. Eu, aqui há uns anos, resolvi fazer um quadro inspirado do Caravaggio. Não faço muita questão em ser um artista moderno. Eu faço o que me apetece. A arte é um exercício de liberdade, acima de tudo. Eu acho que posso fazer o que quero. Estou diante de uma tela em branco, faço o que me apetece. Sou rei de uma tela em branco. Posso fazer uma grande porcaria, claro, e já não era a primeira vez. Este é o meu ateliê atualmente. É um lado em que eu pinto e um lado em que eu desenho. É um belo ateliê. Pela primeira vez tenho um ateliê... em Nova Iorque era grande, mas este é maior. Em que eu posso dar largas e nunca é suficientemente grande, porque quanto mais espaço tem, mais se ocupa, com pranchetas, com pincéis, com papel e não sei o quê.
Este quadro lembra um que é dos anos 70, com um fumo a passar diante de uma lâmpada. Aqui não há lâmpada nenhuma, são formas muito indefinidas que contrastam com outras muito geométricas. Pois, daí esta estar aqui a seguir. Este, por exemplo, se lembram daquele primeiro quadro que eu fiz em 58, é feito 50 anos depois e, no entanto, tem muitas familiaridades com esse. É engraçado, há coisas que voltam à memória. Aliás, eu gosto, em casa tenho muitas coisas dos anos 50. Eu gosto de olhar para elas e gosto de me perguntar o que é que eu queria da arte antes de ter a cabeça cheia de museus e de coisas que li, de tralha teórica e não sei o quê. O que é que eu queria realmente? Ainda não sei muito bem, mas vou tentando saber. E é isso que me faz continuar a pintar. Cá está, pois. Tem algumas semelhanças. Estes são os últimos quadros dos últimos anos. Estes são bastante recentes. Estiveram agora expostos no Museu das Mudas, no Funchal. Chegaram ontem ao ateliê, aliás. Todos de volta. Aqui chegamos. Isto a propósito daquelas histórias que eu queria contar, a propósito do preço da arte. São duas histórias que eu acho muito importantes. Porque há coisas que são fundamentais para um artista, talento, trabalho e não sei o quê. Mas há uma coisa que é preciso também, que é sorte. O Napoleão, quando lhe iam propor a promoção a coronel de um tenente, não sei o quê, iam-lhe propor, ele é muito bravo, é corajoso e não sei o quê e tal. Isso é muito bonito dizer Napoleão, mas tem sorte. Ter sorte na guerra é importante e ter sorte em arte também. E a propósito disso e de preços da arte, há duas histórias e acho que tudo o que se possa dizer sobre preço da arte está entre estas duas histórias. Isto é a Capela Sistina, que é feita por um grande artista italiano, que é o Miguel Ângelo, que era um tipo muito conhecido, muito importante, e aconteceu uma coisa com ele, alguém, não sei quem, encomendou-lhe um quadro. Miguel Ângelo era escultor, sobretudo, e era pintor a fresco, não fazia objetos móveis. Mas fez alguns quadros de dimensão razoável e alguém lhe encomendou um quadro. Isto está contado por um grande biógrafo não inventei nada, um grande biógrafo do Miguel Ângelo chamado Vasari. E então, era uma Madonna, suponho eu, e tinha o preço acordado, eram 70 ducados em ouro. Era um preço razoável, não faço ideia o que é hoje em poder de compra, mas digamos que eram 300 mil euros, que é um número à moda. E então ele lá pintou o quadro e mandou um colaborador levar o quadro acho que era um duque qualquer. E o duque lá recebeu o quadro e disse, 70 ducados é muito dinheiro. Toma lá 50 e dá lá ao teu patrão. Ele voltou com os 50 ducados, o Miguel Ângelo apanhou uma fúria. Vai já lá buscar o quadro e agora não são 70. Se ele quiser, paga 100. Ele lá vai buscar o quadro e o duque disse, pronto, está bem. Estava combinado 70, toma lá os 70. Mas não deu os 100. O Miguel Ângelo apanhou a fúria ainda maior e disse, agora vais lá buscar o quadro, se ele quiser, paga o dobro, 140 ducados. E ele pagou. Quem é que me sabe dizer qual é o preço deste quadro de Miguel Ângelo? Ninguém. O preço da arte é o preço que se quer dar pelo prazer de ter a obra de arte. A outra história é trágica. Passou-se com este pintor que vocês conhecem, que é o pintor desta menina, que é um deslumbramento. A pintura holandesa, nesta altura, é engraçado,
A Itália era muito rica nesta altura e a Holanda também era muito rica nesta altura. É engraçado, pode-se ver o que é que os condicionamentos, isto é um parênteses, os condicionamentos políticos, económicos e sociais têm a ver. A Holanda enriqueceu imenso com o comércio da globalização que nós iniciámos, de certo modo. Nós enriquecemos menos, eles enriqueceram mais, se calhar tinham mais jeito para o negócio, mas quem enriqueceu eram burgueses que tinham casas relativamente pequenas, de modo que a maior parte da pintura holandesa é pintura pequena. São quadros deslumbrantes, mas relativamente pequenos. É raro ver quadros grandes. Ao passo que quem encomendava arte na Itália eram duques, príncipes, o Vaticano e não sei o quê, que tinham espaços gigantescos e a pintura podia ter outras dimensões. Mas não é nem melhor nem pior. Pronto. Agora, voltando a este. O Vermeer, que pintou 30 e tal quadros na vida, morreu muito jovem, com 45 ou 47 anos, e tinha uma família de 12 filhos, fez quase tantos filhos como quadros. E passou a vida toda com imensos problemas financeiros. E nos 2 últimos anos de vida, 2 anos e tal, a França invadiu a Holanda. A guerra parou com o mercado da arte na Holanda e o Vermeer passou 2 anos e tal até morrer. Depois foi a Roterdão para ver se arranjava dinheiro e morreu, lá de um ataque cardíaco. E morreu cheio de dívidas. E a viúva fez vários pagamentos e o padeiro de Delft, a quem aquela família de 12 criaturas devia 2 anos de pão, foi pago com um quadro de Vermeer. É uma história terrível. Quanto é que valerá uma família de 12 pessoas durante 2 anos a comer pão? 20 euros por dia, mais ou menos, se calhar nem tanto, multiplicado por 800. É o preço do quadro com que o padeiro de Delft foi pago, que hoje deve valer milhões. Portanto, tudo o que se disser sobre o preço da arte está entre estas duas balizas. É um acaso, o mercado, neste momento, apesar de tudo, a procura e a oferta é talvez o que dá um valor mais justo à arte, mas a arte não tem valor, não tem preço, quer dizer, tem valor. O que é que eu queria dizer mais? Acho que mais nada. É outro quadro do Vermeer que eu gosto muito. Bom, consegui. Muito obrigado.